Colegas administradores, administradoras, eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre a questão institucional relativa à consolidação do processo democrático nos países aqui da América do Sul, da América Latina. Quando a gente verifica um episódio de 2 anos atrás, de Honduras, do Zelaya, aquele do chapelão, né? E que efetivamente acabou saindo, né? E foi deposto pelo parlamento hondurenho, né? E quando a gente vê a situação do Fernando Lugo, agora o ano passado, de novo em circunstâncias bastante estranhas, que o Congresso fez o impeachment do presidente Lugo e, de novo, os países da OEA, os países aqui vinculados a essa aliança política, uns tendo a favor, outros tendo contra. Quando agora vivenciamos o episódio da prorrogação do mandato do presidente Chaves, a gente fica verificando que o processo democrático brasileiro, e, portanto, a administração pública passa por isso, ela tem fundamentalmente uma crise de instituições. É preciso que a gente compreenda que a democracia ela pressupõe 2 variáveis fundamentais que se interconectam. As sociedades que têm instituições consolidadas, adequadas, válidas, legitimadas, e sociedades que têm bons costumes, bons hábitos, bons comportamentos. Quando os comportamentos são adequados e as instituições também, nós temos democracias consolidadas, que efetivamente não estão jamais sujeitas às circunstâncias do Manuel Zelaya, do chapelão, né? Ao Fernando Lugo, da sua barbicha e como padre bom conquistador de belas moçoilas, né? E ao presidente Chaves, agora em circunstâncias difíceis e que vive a crise da Venezuela. Por quê? Porque as instituições corrigem os costumes e os costumes corrigem as instituições. Caso brasileiro, caso dos países da América Latina, nós não temos nem boas instituições, nem bons costumes. E aí, sinergicamente, uma fecunda ou contamina a outra. Os maus costumes degradam e deterioram ainda mais as más instituições. E as más instituições aprofundam e deseducam e educam negativamente os maus hábitos, os maus comportamentos e os maus costumes. Há países que têm muito boas instituições, ou que conseguiram construir boas instituições. Vejam bem, o caso da Itália. A Itália, entre 1950 e 2000, teve 50 anos, teve 50 governos. Teve até o Berlusconi. Alguém dirá, mas está em crise econômica? Não só a Itália, a Europa inteira, mas ela consolida uma relação democrática estável, que atura até o Berlusconi. Por quê? Porque as boas instituições corrigem os maus costumes. Eu sei, colega, que você deve estar pensando, então, precisa de educação. E é verdade, a educação ela é fundamental, não há dúvida. Mas não basta apenas a educação se as más instituições não são adequadas. E as boas instituições adequadas são produto da vontade política, da consciência cidadã, da decisão das lideranças e de um povo, na construção de instituições que contribuam para esse processo educacional. Porque se as más instituições por melhor que seja a educação, mas as más instituições vão deseducar, vão desinformar. A criança aprende na escola como se comportar no trânsito. Se a realidade do trânsito brasileiro é comportamento pervertido, é completamente pervertido, quando ela for trabalhar, quando ela for estudar, quando ela for dirigir o seu carrinho, ou quando ela for pedestre normalmente no trânsito, ela vai ter um comportamento diferenciado em relação àquela educação, porque o meio ambiente não gera as circunstâncias para que ela aplique aquilo em que aprendeu na escola. Por quê? Porque as instituições também educam e deseducam. Portanto, é preciso que pensemos muito, colega, na responsabilidade, no papel do administrador diante dessas circunstâncias. Há sociedades que têm muito bons costumes, né? Mas que não têm boas instituições. Mas porque têm bons costumes, eles corrigiram
e seguram as mais instituições. Eu não tenho dúvida que as instituições americanas não são efetivamente as melhores, mas a história, o processo histórico americano, o direito à democracia, o respeito ao direito individual, fez com que esses comportamentos segurassem as mais instituições que nós temos. Vejam como a diferença que essas instituições, as mesmas instituições que nós temos aqui no Brasil, quando batem com maus hábitos, as circunstâncias de descumprimento absoluto e de desrespeito, ora se faz uma coisa, ora se faz outra. Em verdade, a política de compadrio, a política de interesses, a revelia do bem comum se faz a todo momento. E há organizações, há sociedades que efetivamente decidem corrigir as instituições. O que nós estamos colocando é preciso que nós, administradores, pensemos na formulação de instituições no campo da gestão pública que contribuam para melhorar, minimizar, até afastar esses maus hábitos que nós temos na administração pública. Os escândalos se sucedem e os escândalos são os mesmos. Se eu pensar no caso do orçamento, quantos escândalos já tivemos no orçamento? E continuamos fazendo o orçamento do mesmo jeito. Se nós não mudarmos a forma, a instituição orçamentária brasileira, que é autorizativa e deveria ser determinativa, né? Obrigando o chefe do executivo a obedecê-lo e não fazê-lo e permitir-lhe que ele possa alterar esse orçamento a seu bel prazer, chefe do executivo, chefe do legislativo, não, chefe do executivo municipal, estadual e federal. Isso faz com que, efetivamente, o orçamento, as instituições administrativas, a gestão pública fique ao talante daquele que tem episódica e circunstancialmente o comando do poder. Esse é o nosso desafio, colega. Precisamos pensar as instituições públicas brasileiras no campo da gestão.